Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Verde Conecta. Meu nome é Ana Paula Fonteboa e hoje nós vamos falar um pouco sobre jardins desérticos. Recentemente falei aqui no canal sobre a importância das regas certas para um jardim exuberante e saudável. Mas há regiões onde as chuvas são muito escassas, a água é artigo raro, as temperaturas são muito altas e o solo é bastante pobre. Para grande parte das espécies de plantas, essas seriam condições insustentáveis de sobrevivência, mas para outras tantas, essas condições são parte de seu habitat natural. Hoje nós vamos falar sobre as plantas que compõem um jardim desértico, aquelas que aprenderam a valorizar cada gota desse bem tão precioso, que é a água. Os jardins desérticos têm como principal característica a aridez e conta com a presença de plantas xerófitas, ou seja, aquelas que armazenam água em suas estruturas como forma de sobreviverem durante as épocas de seca, e também de plantas com características pratófitas, que são aquelas que possuem raízes extremamente profundas, sendo capazes de captar a água dos lençóis freáticos. Essas foram estratégias desenvolvidas ao longo dos tempos como forma de se adaptarem e sobreviverem às particularidades das regiões desérticas. É muito comum que plantas de regiões de deserto tenham espinhos. Os espinhos são folhas modificadas que têm como função principal proteger as espécies e evitar a perda de água. Algumas plantas, como os cactos, as suculentas, as agaves, são dominantes nesse estilo de jardim. As rosas de pedra, as crássulas e as eufórbias são também muito utilizadas. As aloés, que são da família das suculentas, também estão presentes nos jardins desérticos e suas flores são um convite aos beija-flores e outros polinizadores. Todas elas são plantas muito tolerantes à seca, são espécies de baixa manutenção e vivem muitíssimo bem em locais de sol pleno. Além disso, esse é um jardim ideal para locais com solos pobres ou arenosos e com ventos fortes. Os jardins desérticos são muito práticos, não requerem regas constantes, nem podas e as adubações são muito raras. Como uso paisagístico, ter um jardim desértico pode ser uma boa solução para quem sofre com animais que destroem plantas, por exemplo. Além de incluir plantas que exigem pouca água, um projeto eficaz de jardim desértico deve aproveitar ao máximo as chuvas quando elas ocorrem. Superfícies permeáveis, como cascalhos, pedriscos ou a pavimentação com areia, capturam o máximo da água das chuvas, que ao invés de escorrer, é usada pelas plantas. Porém, esse tipo de jardim requer um bom sistema de drenagem, já que as plantas que o compõem não toleram nenhum tipo de encharcamento nas raízes. Então, a água tem que cair no solo e ir embora rapidinho. Jardins desérticos seguem um estilo contemporâneo, limpo e sem exageros, além de serem muito pouco exigentes em relação às regas. E por isso são bastante econômicos e sustentáveis. O contraste entre as texturas e tons das rochas com as cores e estética das plantas faz dos jardins desérticos uma das mais belas e esculturais composições da natureza. Quer coisa mais sofisticada do que essa? A simplicidade mesclada com um desenho interessante, a questão da sustentabilidade. Eu acho que é uma fórmula realmente muito interessante, muito moderna e muito necessária nos dias de hoje. Para algumas pessoas, os jardins desérticos ou rochosos, como também são conhecidos, podem parecer áridos demais ou pouco amigáveis, mas se a gente entender o sentido de suas formas e o porquê dos espinhos e percebendo a beleza e a delicadeza de cada detalhe, fica muito mais fácil se apaixonar por essas formas de vida. Plantas do deserto são esculturais, verdadeiras obras de arte, e a rusticidade e a simplicidade são suas marcas registradas. Se você não tem espaço suficiente para fazer um grande jardim de deserto, não desanime. As opções em vasos são totalmente viáveis. Para recriar esses mini jardins, é importante que os vasos tenham pedras de diferentes tamanhos e alturas e com espaço entre elas para poder simular o crescimento de suculentas nas rochas. Utilize areia ou pedras pequenas para cobrir o solo, de modo a facilitar a drenagem da água.
Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo algumas espécies bastante utilizadas em jardins desérticos. Espero que você goste. Bem, espero que vocês tenham gostado desse episódio e aprendido um pouco mais sobre a beleza e a sofisticação de um jardim desértico. A gente se encontra aqui no canal na próxima semana com um novo assunto. Até a próxima!